Muito bem-vindo, uma ótima terça-feira para você. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir aqui para vocês, tá? Deem like no vídeo, se inscrevam no meu canal, porque o assunto é quente, o assunto é muito interessante para você que torce para o Flamengo e que com certeza vai gostar dessas informações. Rapaziada, vamos direto ao ponto aqui, porque saiu na ESPN uma notícia que pode muito mexer com o torcedor rubro-negro, seja para o lado positivo ou para o lado negativo. Mas, de fato, o que está acontecendo agora é que o Flamengo aparentemente deve ter como Richarlison o seu grande alvo no mercado de transferências. Existem algumas coisas a serem debatidas aqui, não é uma negociação fácil, mas, ao que tudo indica, o Flamengo pode ter recebido luz verde para avançar de vez na busca por esse centroavante. Só que, rapaziada, antes de qualquer coisa, eu queria falar para vocês o seguinte. O Richarlison não é, na minha opinião, o meu atacante dos sonhos, tá? O meu atacante favorito. Eu acho que o Richarlison não é o exímio artilheiro, não é o cara que resolve o jogo grande, mas ele tem seus lados positivos, não à toa tá no futebol europeu desde que saiu daqui do Brasil, na época jogador do Fluminense. O Richarlison já jogou Copa do Mundo, seleção brasileira, teve bons momentos na seleção, teve bons momentos na Premier League, mas, ao que tudo indica, ele, ao meu ver, ele bateu no teto de ser um bom jogador de grupo. Ele nunca se consolidou de fato como o titular absoluto do Tottenham, nunca foi de fato o atacante dos sonhos da seleção brasileira. Ele é um jogador esforçado, tem sua técnica, tem suas qualidades, tem sua versatilidade tática, mas, ao meu ver, o Flamengo poderia focar agora em outras opções de mercado que não necessariamente são o Richarlison. As informações da ESPN indicam que o Pombo ele toparia negociar com o Flamengo. Ele supostamente teria dado luz verde para o Flamengo, de fato, se apresentar uma proposta para o Tottenham. Só que tem uma informação muito interessante antes, que é o acordo do Richarlison com o Tottenham para ele ser negociado depois da Copa do Mundo. O que isso significa? Que pelo menos até a Copa ele seguirá no Tottenham, ou seja, ele termina essa temporada jogando no time inglês. Há algum tempo o Tottenham deseja negociar o Richarlison e não conseguiram, tá? Ao que parece, o espaço dele no futebol europeu está sendo minado. Não vemos grandes clubes do futebol europeu atrás do Richarlison. Se em outros momentos chegou a existir, acho que em dado momento o Paris Saint-Germain já ficou atrás dele, já se falou de Real Madrid também em algum tempo, nunca se consolidou, né? Nunca virou realidade, mas o Richarlison, ao que tudo indica, ou ele vai para um mercado mais periférico, uma Arábia Saudita, um futebol turco, ou ele vai fazer o caminho de volta para o futebol brasileiro. E aí ele tem esse acordo para deixar o Tottenham depois da Copa do Mundo. E esse acordo com o Tottenham, esse acordo de cavalheiros, faria com que o Tottenham já estipulasse um valor pelo Richarlison, e esse valor foi entendido pelo Flamengo, que são números acessíveis. Segundo a ESPN, são 25 milhões de euros. Esse valor, se o Flamengo apresentar na metade do ano, o Flamengo pode, de fato, contratar o Richarlison. Só que, Gabriel, mas isso você está falando de uma notícia que pode ser lá em junho, julho. Mas para aquilo ser fechado até lá, os clubes podem se acertar agora. Ou seja, o Flamengo pode, a depender do entusiasmo rubro-negro, já começar esse acordo agora. Já apresentar uma proposta, já se acertar com o Richarlison, já se acertar com o Tottenham, para no meio do ano esse jogador vir. E não seria uma surpresa tão grande, porque isso já foi cogitado com o Lucas Paquetá. Quem não se lembra da negociação quando o West Ham propôs que o Flamengo comprasse o Paquetá e emprestasse ele para o time inglês, para eles acabarem a temporada lá, brigando contra o rebaixamento, deixando o Paquetá jogando lá até o meio do ano. Nessa ocasião, o Flamengo foi duro e falou que não. Se comprasse, era para ele vir jogar aqui, e foi o que aconteceu. No caso do Tottenham, pode ser diferente, porque já seria um acordo do jogador com seu time, diferente do Paquetá. O Paquetá não tinha esse acerto com o West Ham. Então, pode ser que o Flamengo se acerte com o Richarlison agora, para lá no meio do ano, o Pombo, depois da Copa do Mundo, ser liberado, onde Tottenham e Flamengo já tivessem sido concretizado, né, de fato a negociação, só restando apenas o tempo, passar o tempo da Copa do Mundo.
25 milhões de euros pelo Richarlison é um valor justo, eu acho que está dentro da realidade, mais do que isso seria loucura. Vale lembrar que ele é um jogador de Copa do Mundo, jogador de Premier League, então assim, não tem como ele vir tão barato assim, tá? A não ser que ele viesse de graça, sem contrato, o que não é a realidade. O Richarlison tem seu valor, repito, não é um jogador descartável, mas não é o atacante que mais me agrada. Dos nomes de mercado, eu gostaria muito do Marcos Leonardo, gostaria muito do Cauã Elias, mas o Richarlison tem experiência, tem bagagem, currículo de Copa do Mundo, como eu falei, e além do mais, aqui no futebol brasileiro ele se mostrou um jogador acima da média, pelo menos na época que ele esteve aqui. O Richarlison pode jogar de camisa 9 de atacante, ele pode jogar de segundo atacante, a depender do esquema tático, ele pode ser um ponta também. É um cara voluntarioso, sem bola se entrega. Não lembro de ter um histórico tão grave de lesões assim. Então é um jogador que, dentro dessas características, pode ser sim que interesse ao Felipe Luiz. E o Flamengo tem no seu elenco hoje jogadores que já estiveram com o Richarlison na seleção brasileira e em Copa do Mundo. O lateral esquerdo Alexandre, o zagueiro Danilo. O Flamengo então tem hoje jogadores no seu elenco que são capazes de amolecer o coração de qualquer grande jogador, né? E não só convencer, como também fazer parte do processo de convencimento. Deles olharem o case do Danilo, do Alexandre, campeões brasileiros, campeões da Libertadores, campeões da Copa do Brasil, e o Richarlison falar, cara, ao invés de eu estar aqui num time que não ganha nada na Europa, eu posso voltar para o futebol brasileiro e ganhar troféus que eu nunca conquistei. E foi o que aconteceu com alguns jogadores, não estando em times menores, mas vindo para o Brasil para ser campeões de troféus que eles ainda não tinham conquistados. O Richarlison, ao que tudo indica, ele também não está tão entusiasmado a princípio em retornar ao futebol brasileiro. Me parece que ele vai priorizar outros mercados, né? Ele não quer sair da Europa. Ele tem uma idade jovem ainda, né? Eu acho que ele ainda não cruzou os 30 anos, então é até normal ele querer continuar lá. O Richarlison sabe que voltando para o futebol brasileiro, talvez ele não volte mais para a Europa, não no grande centro que ele está hoje. Então é normal, mas também não se surpreendam, como eu disse para vocês, o Flamengo já tem tirado jogadores de grandes mercados da Europa há algum tempo. Foi o Jorginho, foi o Danilo, foi o Alexandro, foi o próprio Saul também, e claro, mais recente, o Samuel Lino, enfim, o Flamengo conseguiu, Lucas Paquetá, claro. O Richarlison, ele me parece que vai ouvir outras propostas, é claro, deve ter concorrência de mercado, nada impede de o Palmeiras tentar sua contratação, o Fluminense tentar sua contratação, então assim, o Flamengo vai ter concorrência aí, tá? Esses 25 milhões de euros com certeza vão chamar a atenção de outros clubes, mas o Richarlison vai ser um nome forte no mercado da bola do Flamengo, especialmente pela condição do Tottenham já aceitar negociá-lo. Isso facilita um pouco as coisas. De momento, como vocês sabem, não há proposta, são apenas rumores, boatos. Se houver proposta, isso vai ser uma novela, porque não seria para agora, seria para o meio do ano. Mas não se surpreendam se o Flamengo der esse passo agora, já tentar um acerto, já tentar antecipar o próximo mercado da bola que vai ser no meio do ano. A janela atual fecha no final de fevereiro, dia 28, e só vai reabrir lá no meio do ano, lá em junho, julho. Então, durante a pausa para a Copa do Mundo, com certeza o Flamengo vai estar agindo nos bastidores para trazer grandes jogadores. E a tendência é que no meio do ano, quando acaba o futebol europeu, o Flamengo possa ter mais facilidades de trazer jogadores do futebol lá. Né? Ano passado o Flamengo trouxe o Emerson Royal, o Saul e o Samuel Lino no meio do ano, os três vindo do futebol europeu. Esse ano o Flamengo conseguiu com muito esforço trazer o Paquetá no meio da temporada, mas tudo indica que no meio do ano agora, né, no final da temporada lá na Europa, mais jogadores do futebol europeu possam vir e quem sabe um deles seja o Richarlison. Rapaziada, de momento é isso. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostam do Richarlison? Vocês gostariam de vê-lo no Flamengo? Comentem aqui, repito mais uma vez. Se inscrevam no meu canal, sua ajuda é fundamental no meu projeto aqui do YouTube, tá? Conto muito com a ajuda de vocês. Tenham uma excelente terça-feira. Um forte abraço para todo mundo. Tamo junto. Até logo.